O pecado é um só, o resto são frutos que estão enraizados em um mal específico. O pecado que você mais deveria se preocupar é o de não amar a Deus acima de tudo. O amor a Deus precisa ser maior do que o seu amor por qualquer outra coisa, não é o que Jesus diz? Que dentre todos os mandamentos, o maior deles é amar a Deus. Uma outra vez também ele diz, cara, aquele que amar mais o seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Então todos os outros pecados, eles são apenas um resultado de um coração que não está totalmente satisfeito em Deus. É possível viver uma vida onde todas as suas afeições e desejos estão centralizados em Jesus. E eu não estou falando isso poeticamente nem metaforicamente. Pega o maior prazer que você já sentiu na sua vida e multiplica isso pelo infinito. É isso que está escondido em Cristo Jesus. Se Ele for o centro das nossas atenções, é o que está proposto, é o que está escrito em Salmo 16, que, cara, à sua direita, na sua presença, há prazeres eternos. Essa é a nossa promessa. Mas aqui surge uma pergunta: como amar mais a Deus? Assim, na prática mesmo. E eu vou tentar te ajudar com 3 pontos que eu me fundamento todos os dias para amar mais a Deus. E ele deixar de ser só um mero conjunto de regras ou uma cultura religiosa. E o primeiro ponto é: só se ama quem se conhece. Só podemos amar aquilo que conhecemos. Tudo precisa começar nisso. Porque você não pode amar alguém que você não conhece. No máximo, você pode se apaixonar pela ideia da pessoa que você criou na sua cabeça para te satisfazer. Você pode amar o que você espera da outra pessoa. Mas amar verdadeiramente não é amar o que você quer de alguém. É amar essa pessoa do jeito que ela é. Muitas vezes fazemos o contrário com Deus. Nós criamos um Deus de acordo com a nossa própria imagem e de acordo com as nossas expectativas. E falamos que amamos esse Deus de estimação, um Deus amuleto, um Deus que é apenas um meio para nós acessarmos aquilo que nós queremos. Em 1 Coríntios 15:19, Paulo escreve: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E em Oséias 4:6 está escrito: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O que ele está dizendo é: nós não podemos usar Deus apenas como um meio de adquirir coisas nessa terra, porque senão seremos os mais miseráveis dentre todos os homens, porque nós estamos em contato com algo que tem um valor infinitamente superior. E nós reduzimos isso a um amuleto. E nós queremos baixar os padrões elevadíssimos de Deus aos nossos padrões para que ele caiba numa caixa que faça sentido para nós. Nós queremos formar um ídolo que cabe nas nossas expectativas e não nos confronta. O conhecimento de Deus precisa ser uma prioridade na sua vida. Saber sobre o seu caráter imutável, o seu amor transbordante, conhecer o que faz ele se irar, o que faz ele se agradar. Parece muito difícil, meus amigos, mas ele deixou um livro imenso para nos mostrar a sua glória. Melhor, 66 livros que mostram tudo isso. Ele enviou o seu único filho para que o véu se rompesse, para nós o vermos sem sermos consumidos. Ele deixou uma santa igreja para conhecermos a Jesus através da vida dos nossos irmãos. Jesus voltou aos céus e se assentou à destra do Pai, para que viesse sobre nós o seu Espírito. E agora você pode acessar o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus que estava no Monte Sinai, o Deus que Moisés apenas viu um vislumbre das suas costas. Você pode conversar com esse Deus todos os dias, a hora que você quiser. Todos os homens poderosos possuem secretárias e secretários, mas o Rei dos Reis nos deu livre acesso a ele através de Jesus Cristo. Não precisa marcar hora, não precisa mais ser somente aos domingos às 6:30 da noite, ou então 10 horas da manhã. Cara, pode ser todos os dias. Cristo é o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu ser. Nós não temos mais desculpas para não buscar conhecer o Deus verdadeiro, meus amigos. Nós somos indesculpáveis. E agora a gente entra no segundo ponto. O conhecendo, como podemos não amá-lo? E aqui eu quero registrar algumas reações de pessoas que viram um pouco da glória de Deus. E uma delas tinha uma mulher chamada Maria. Maria foi um dia numa loja de perfumes. Ela pegou o equivalente a, vamos dizer, 1 ano de salário. Comprou o melhor perfume que ela poderia comprar. E quando ela viu o Filho de Deus, ela não teve uma outra reação senão pegar aquele perfume de grande valor e derramar tudo naquele homem. Alguns protestaram, falaram que era desperdício de dinheiro, que ela estava louca, foi insensata.
Mas aquela mulher sabia o que tinha visto, e ela sabia que aquilo não era um desperdício. E ela também não se importou assim que os seus olhos começaram a transbordar como uma cachoeira inesgotável. Ela não hesitou em lavar os seus pés com as suas lágrimas e secar com os seus cabelos, que ela tinha acabado de arrumar, mas isso não importava mais. Deixa bagunçar o cabelo. O que é a beleza se não servir o mais belo de todos? O que seria um cabelo bagunçado comparado a amar e tocar o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo? Maria descobriu o que era necessário para amar mais a Deus. Bastava vê-lo, porque ele é tão belo. E havia também um homem que viu uma árvore pegando fogo. E aí ele foi até lá e viu que não era só uma árvore queimando. Haviam olhos de fogo olhando diretamente para ele. O anjo do Senhor estava ali. Aquela presença temerosa o fez até tirar as suas sandálias de couro. Mas o medo inicial daquele homem, ao ver aquela imagem, deu lugar a uma fome. Ele precisava ver mais. Não é que ele queria, ele precisava. Tem diferença. Esse homem foi usado para dividir o mar em dois, para fazer cair comida do céu, brotar água de rochas. Mais uma vez, Deus deixou ele fazer um pedido. E o pedido dele foi: Senhor, eu quero ver a tua glória. Esse mesmo homem foi colocado numa fenda de rocha e viu só um vislumbre das costas daquele que hoje habita em nossos corações. Para ele nem importava mais se ver a Deus o mataria. Ele não estava mais ligando. Porque o seu amor é melhor do que a vida, o seu amor é melhor do que todas as coisas que eu já provei. E Moisés é o homem dessa história. E ele descobriu que a presença da promessa era de maior valor do que a terra prometida. Moisés descobriu que era necessário para amar mais a Deus, bastava vê-lo, porque ele é tão desejável. Havia também 24 anciãos, homens poderosos, reis. Percebe-se que eles eram reis porque eles usavam coroas. Mas bizarro mesmo foi ver onde aquelas coroas foram parar. As coroas estavam longe de suas cabeças, estavam todas lançadas ao chão, aos pés de alguém superior a todos eles. Mais do que isso, a reação pareceu razoável para eles. Além de pegar o que eles tinham de maior valor e lançar aos pés desse ser, eles se prostraram e adoraram, dizendo: Digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade, elas existem e foram criadas. Os anciãos descobriram o que era necessário para amar mais a Deus. Bastava vê-lo. Ele é tão majestoso. E o conhecendo, a reação que se tem é fazer o que o homem que achou um tesouro fez: vender tudo e ficar com o tesouro. É se desfazer do que a gente considerava de maior valor e trocar por uma pérola de valor inestimável. É trocar o superficial pelo profundo e todo o resto pela boa parte. Amigos, por isso que é necessário conhecê-lo. Porque o conhecendo, como podemos não amá-lo? Como podemos não amá-lo? E aqui nós temos o terceiro ponto. Amar a Deus se manifesta nas suas ações. Em dado momento, Jesus fala assim: se você me ama, obedece aos meus mandamentos, correto? Se você me ama. A resposta de amor, a linguagem de Deus de amor é a obediência e as suas boas obras. Você pode perseguir virtudes conservadoras, a boa moral, mas não perseguir a Jesus. Mas se você diz seguir a Jesus, a sua vida obrigatoriamente precisa ser uma evidência disso. Se você fosse mudo ou não existisse rede social, as pessoas ainda poderiam saber que você é um cristão. É como o Tiago fala: a fé sem obras é morta. Amigo, se até Deus manifestou seu amor por nós, pregando seu filho numa cruz, como nós poderíamos não manifestar nosso amor por ele? E aqui é muito perigoso a gente confundir as coisas. Não é porque você faz trabalhos para Deus, boas obras, tem uma vida regrada, que isso significa que você ama a Deus acima de todas as coisas. Mas se você ama a Deus acima de todas as coisas, vai ser uma necessidade você manifestar isso. Não é à toa que Jesus fala: se vocês me amam e obedecem. Se vocês me amam. O amor, ele é o fundamento de todas as coisas. Por isso que esse vídeo aqui é tão importante. E eu levo isso tudo que eu falei aqui para minha vida. Porque nós precisamos todos os dias realinhar os nossos desejos, realinhar as nossas afeições, realinhar o nosso olhar, para que ele seja o centro de todas as coisas. Porque existe um lugar de vida
onde ela só pode ser manifestada se o Senhor tiver ao centro da nossa devoção. Porque isso é o que nos salva diariamente. Isso é o que faz com que a gente aproveite melhor e mais profundamente os outros prazeres da vida. Porque tudo que for colocado acima de Deus não vai conseguir cumprir esse papel perfeitamente. Apenas aquele que é infinito pode ocupar e preencher esse lugar infinito em nossos corações. E isso faz com que todo o resto ganhe uma forma mais tranquila, com que o trabalho seja mais leve, com que os nossos ministérios sejam mais leves, com que as nossas amizades e relacionamentos sejam mais leves. Tudo fica mais leve quando ele é o centro de todas as coisas. É isso, meus amigos. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Queime por Jesus. Espero que tenha te ajudado. Se isso serviu pra você, pode servir pra mais alguém, então compartilha com aquela pessoa que veio na sua cabeça. Deixa um like, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar as notificações. Até semana que vem.